Há várias teorias para a criação do mundo. Uma delas diz que foi Deus quem criou tudo isto. Primeiro o dia e a noite, depois o céu e a água, depois a terra, o sol, a lua, as estrelas, os animais e finalmente o ser humano. Dos mais de 8 mil milhões de habitantes do mundo, há por aí vários criadores de outras realidades. Algumas que são necessidades, outras que são desejos. Bia Ferreira criou músicas, palavras, uma igreja própria. Cria alegria, mas também desconforto. Vive entre palcos e aeroportos, corre o mundo a tentar angariar mais crentes para a sua fé. Falo através da música. É cantora, compositora, é uma das vozes brasileiras da comunidade LGBT com mais reconhecimento e é uma ativista através da arte. Não distribui hóstias, mas sim versos, alguns bem difíceis de engolir. Hoje, nada se cria a partir do vazio e são essas raízes de vida e de pensamento que vamos descobrir hoje. Ela está aqui comigo, Bia Ferreira. Olá. Olá. Bem-vinda. Muito obrigada, muito feliz de poder estar aqui. Eu gostei muito desse texto, que bonito. E depois eu dou-te no fim para guardares. Muito obrigada. Bia, queria começar por uma ideia que eu acho que tem muito a ver com esta ideia de criação, que é a tua base também, que é a ideia de juntar o criar com a vida. Há uma palavra que tu gostas muito, que é um conceito que foi criado pela Conceição Evaristo, que é uma escritora brasileira, que se chama escrevivência. Sim. Que conceito é este e porquê é que tu o adotaste para a tua vida? Eu acho que faz mais sentido para mim. Eu acho que a potência da minha arte tá na emoção que a mensagem é passada porque eu vivi. Eu acho que quando você se dispõe a fazer uma arte que é uma vivência de outra pessoa, você nunca vai conseguir interpretar com fidelidade o sentimento que foi escrito, porque não é a sua vivência. Então eu acho que quando você vive aquilo que você canta, você tem mais propriedade para falar sobre aquilo. E a Conceição Evaristo, que é uma das minhas escritoras favoritas, assim, ela tem alguns outros conceitos na vida assim, que me atravessam, mas a escrevivência vem do apagamento mesmo. No Brasil a gente tem pouquíssima, assim, nós temos muitas referências de mulheres que escrevem, mulheres negras que escrevem, contam sua própria história, mas normalmente essa história das mulheres negras foi apagada na contação da nossa história pessoal lá no Brasil. Então todas as vezes que a gente escolhe falar das nossas vivências é quando a gente luta contra o epistemicídio, que é o apagamento do pensamento dessas mulheres. É quase uma forma de reparação histórica. É a minha forma de falar, eu estive aqui, esse é o meu pensamento. Não fui calada, não fui silenciada. Isso aqui é o que eu penso. Então, para mim, é um estandarte mesmo da arte que eu carrego. É falar tudo que eu canto é sobre o que eu vivo. Há vários traços teus que tu trazes para as músicas, mas começaste logo desde muito criança, porque aos 12 anos escreveste a tua primeira canção, que era um pedido a Deus para não seres quem tu és. Que era o quê? Era sobre a minha lesbianidade. Eu acho que foi uma coisa muito latente em mim, porque os meus pais são cristãos num lugar muito conservador. Teu pai é pastor, não é? É. E aí, pra mim, foi muito difícil entender que a única comunidade social que eu conhecia, porque uma criança de 12 anos, o meu único meio social era o meio onde os meus pais conviviam. E era esse circuito da igreja, né? E esse único meio social que eu conhecia, eu não era aceita por ser diferente. Então foi um lugar de muita desconexão de quem sou eu. A única coisa que eu era aquela menina, filha do pastor, naquele meio religioso. E de repente eu já não era mais benquista naquele lugar. Então eu acho que por muito tempo eu orei mesmo, pedindo pra Deus pra eu não ser lésbica, pra eu não ser diferente. Eu queria ser igual. Eu lembro muito. Eu queria ser igual às outras meninas, porque eu acho que eu ia ter mais aceitação no meu único meio social, que era ou a escola ou a igreja. E na escola, no Brasil, e isso é vivência da maioria das crianças negras do Brasil, assim, na escola a gente tem uma vida muito hostil, porque o racismo é muito latente, desde muito criança. Eu não acredito que as crianças nasçam racistas, mas eu acho que elas reproduzem muito o que vem dentro de casa. E na escola é um ambiente muito hostil para uma criança pobre, para uma criança negra ou uma criança diferente no Brasil, assim. Então, eu escrevi uma canção com 12 anos, orando mesmo, pedindo para Deus que eu não queria ser daquele jeito, porque estava sendo muito hostil para mim. Recordas-te da canção? Recordas-te da letra da canção? Recordo da letra da canção. O que é que dizia? Dizia que eu não queria ser daquele jeito. Por favor, me conserta. Por favor, me ajuda. Eu preciso
ser perdoada pelo meu pecado de ser lésbica. Por favor, me perdoa e me ajuda a não ser assim. Eu acho que esse era o cerne da canção. E que bom que essa canção foi uma canção que eu escrevi com 12 anos e que eu nunca mais falei sobre ela, assim, nunca mais cantei essa canção por ter me libertado, porque eu imagino que esse deve ser o sentimento de um monte de menina, um monte de adolescente que acha que é diferente, que acha que é errado amar. E aí eu acho que eu venho nesse sentido de falar, poxa, as pessoas estão naturalizando o ódio, as pessoas estão naturalizando o genocídio, a xenofobia. E as pessoas não conseguem naturalizar pessoas amando, né? Mas tu cresceste no meio da igreja, como tu referiste. Tu percebeste logo que não ias ser aceite pelo meio, à volta, ou mesmo de casa? Foi-te dito alguma coisa? Como é que tu foste perceber? Antes de sequer dizeres alguma coisa, dizeres, eu gosto de raparigas, estou a imaginar, tu já sabias que isso iria ser alvo de críticas e de rejeição? Não, eu acho que eu só me senti livre para falar disso publicamente depois que eu informei meus pais, assim. Mas como é que foi a reação deles na altura? Eu acho que a reação deles foi a reação de qualquer pai, né? Você vê seu filho falando... Qualquer pai não, mas qualquer pai conservador. Você vê seu filho, sua filha falando que se entende enquanto uma pessoa homoafetiva, essa pessoa vai falar, você vai pro inferno, isso é pecado, isso não é de Deus, você tá errada. Então eu acho que nesse lugar foi essa a resposta que eu tive de primeira, né? E aí, a partir desse momento... Quando isso começou a se espalhar na escola ou na rua, com os amigos que brincavam comigo e tal, eu entendi que os pais dos meus amigos não queriam que os meus amigos brincassem mais comigo, eu não era mais tão bem-vinda nos espaços que eu normalmente era. Então, essa exclusão me adoeceu a ponto de eu escrever essa canção, por exemplo. Então, eu acho que foi um adoecimento contínuo a partir da culpabilização do amor. A gente não pode culpar alguém por amar. Nossa, o mundo tá tão hostil. Por que a gente culpa alguém por amar outra pessoa, né? Independente de quem seja, eu acho que o afeto é uma tecnologia de sobrevivência, como a gente se mantém vivo. Às vezes seu dia foi horrível, mas você chega em casa, você recebe um abraço, um afeto. Muda seu dia. E eu acho que é sobre isso. Eu acho que o meu trabalho, a partir dali, a partir dessa percepção de que eu não vou aceitar que o afeto seja criminalizado, eu não vou aceitar que o afeto seja pecado. Se Deus é amor, não é possível que eu esteja fazendo errado, sabe? Então, eu acho que a partir desse lugar foi quando eu percebi que eu gostaria de falar com mais pessoas parecidas comigo, que a gente não pode criminalizar o amor. Tu aí não só pensaste isso, como também decidiste criar a tua própria igreja, porque como a tua não te aceitava, criaste a tua isso. própria... Isso foi bem depois. Isso foi aos meus 20 anos, assim. Mas eu acho que foi um processo que eu fui maturando desde aí até os meus 20 anos de falar, olha... Eu acho que é isso aqui que eu quero fazer. Mas mesmo como um ato de revolução também, como um rasgo teu de identidade. Um ato de desligamento oficial, assim. Um ato público. O corte total. De desligamento daquela tradição que não me representava. Eu acho que quando eu decidi, aos meus 20 anos, fazer um trabalho 100% autoral... Porque até os meus 20 anos eu cantava música de várias pessoas e tal. Me apresentava em bares, aniversários, casamentos, velórios, aonde me chamava. Cerveja muitas vezes, também li. Eu não ingiro álcool. Então, mas naquela altura era a troco de cerveja, não era? Naquela altura as pessoas ofereciam tudo. Olha, eu te dou uma comida e te dou a bebida da festa. Você pode trazer mais 4 amigos pra curtir com você. Vai tocar num bar por R$500. R$500 é menos de 100 euros. E eu tocava 5, 6 horas seguidas para ganhar 100 euros para conseguir pagar as minhas contas e viver. Então, eu acho que aos 20 anos eu falei, eu não me importo se eu vou ser rica, se eu vou ser famosa ou se eu vou ser uma pessoa pobre financeiramente. Eu me importo de ter orgulho da arte que eu me disponho a fazer, e eu vou fazer só a minha arte autoral. Então, a partir dos meus 20 anos, eu falei, o nome do meu projeto vai ser Igreja Lesbiteriana, e eu quero falar com as pessoas que se parecem comigo e com as pessoas que não se parecem comigo. Porque a Igreja Lesbiteriana, ela não é sobre ser lésbica. E isso é uma coisa muito importante de ser dita. A Igreja Lesbiteriana é sobre um espaço para acolher e encontrar pessoas que acreditam na emancipação social, política e afetiva de grupos minorizados socialmente. Como é que chegaste a este nome? Eu acho que porque T é sobre a população LBT enquanto protagonista da fala, né? Lesbite
E aí, o único sufixo que Podia ser- sobrou foi uriana, porque eu achei que, poxa... Como pensa aí, anglicana, como... anglicana, presbiteriana, igreja assembleiana. Então, lesbiteriana. Eu achei tão óbvio pra mim, assim, na época. E é o nome do meu primeiro álbum, assim. E Esta igreja não é um espaço físico, portanto, mas é um espaço social, digital também. é um espaço digital e é um espaço físico, partindo do princípio que cada show que eu faço é um encontro da igreja lesbiteriana. Então, hoje em dia, nós já fizemos encontros da igreja lesbiteriana em mais de 26 países, em mais de 3 continentes diferentes, nos últimos 3 anos. Então, eu acho que é físico também, porque cada espaço, cada palco que eu ocupo é também um encontro dessa igreja, é também um encontro de pessoas que acreditam na emancipação social, política e afetiva de grupos minorizados, pessoas que querem manter os direitos humanos vivos. Eu quis criar um ambiente que fosse, olha, vamos falar que isso aqui é uma igreja, porque aqui a gente vai falar sobre afeto, aqui a gente vai falar sobre como a gente se mantém vivo no país que mais mata a população LGBTQIAPN+ no mundo. Que é o Brasil? É o Brasil. A gente vai falar sobre como viver num país que a abolição da escravatura aconteceu tão recente, há 130 anos atrás. Como é que a gente sobrevive vivendo aqui? Então, eu acho que quando eu coloquei o nome igreja, as pessoas entenderam que era uma ideia de comunidade. Então, eu acho que o nome igreja veio mais para a percepção externa de que a gente estava construindo uma comunidade de pessoas que compactuavam da mesma fé, sabe? Falas de amor, falas de afeto, mas também falas de temas que trazem bastante desconforto, como eu dizia no início, e que também trazem visões muito diferentes. Eu já fui a um concerto teu, mas também basta ver online que tu usas os concertos para falar sobre a escravatura, sobre racismo, sobre xenofobia, mas também entre as canções optas por falar sobre temas mais atuais, como os genocídios, por exemplo, em Gaza, mas não só. Apesar de as pessoas que vão para os teus concertos à partida já concordam contigo e já têm algum tipo de semelhança com o teu pensamento, mas ainda assim trazer este tipo de temas traz sempre algumas consequências. Como é que tu vês, porque tu estás lá em cima no palco, não é? Como é que tu vês a reação das pessoas aos temas que tu trazes e que reações diferentes são dependendo também desses temas? Nossa, eu acho que ultimamente eu tenho experimentado uma coisa muito nova, que eu tenho ido a países diferentes dos últimos anos, eu tenho ido a muitos países novos, que eu tô indo pela primeira vez. Então eu tenho encontrado muito público que nunca viu o meu concerto. Então eu tenho Por exemplo, um encontrado... festival que está para ver outros cantores e também vê o teu, por exemplo. Por exemplo. Mas, por exemplo, eu fui agora para os Estados Unidos, fiz uma turnê de 14 shows nos Estados Unidos e eu nunca tinha feito uma turnê nos Estados Unidos. Então o público não me conhecia. O público não fazia ideia. Era meu show, numa casa de shows, não era nem festival, era o meu show. As pessoas pagaram para ouvir música brasileira e foram para ouvir meu show, mas eles não tinham acesso ao meu A trabalho. curiosidade, vão ver. Pela curiosidade. Então, o que eu tenho percebido é que nesses públicos que não conhecem o meu trabalho, rola um susto, eu acho, imediato, porque eles não estão esperando um show. Por exemplo, esse ano eu fiz uma turnê solo, então as pessoas não estavam esperando um show violão e voz, onde eles escutassem percussão, onde eles escutassem rap, onde eles escutassem aquele monte de palavra, aquele flow. Então as pessoas ficam um pouco espantadas de nossa. E aí eu tenho estudado idiomas, então eu tô tentando explicar antes de cada canção o que eu tô cantando em português. Porque como essas pessoas não falam o meu idioma... E aí o que eu tenho percebido esse ano o avanço do conservadorismo e do fascismo assim, mundial tem sido tão grande que eu tenho encontrado muito mais pessoas dispostas a ouvir o que eu tô falando. Então, aquele desconforto que antes era muito mais latente, hoje em dia se tornou identificação. Quando eu falo sobre violência contra imigrantes, por exemplo, nos Estados Unidos... A pessoa pode não ser imigrante, mas ela sente, ela sabe o que está acontecendo lá, então ela apoia o meu trabalho. Quando é um público que já conhece o meu trabalho e que me vê fazendo essas intervenções, gera um desconforto em algum lugar que poxa, eu já concordo com você. Por que será que eu estou me sentindo tão incomodado? Por que será que mesmo concordando com o que ela está falando, esse incômodo ainda me toca? E aí eu acho que... Ou estou a ser massacrada outra vez com o mesmo tema. É isso, quase como se tu estivesse a relembrar que eu não estou a fazer nada por um tema que já falaste outras vezes. É isso? Exatamente. Eu acho que gera um desconforto no lugar de... Será que eu estou fazendo o máximo que eu posso mesmo? Ou aquele desconforto do lugar do... Nossa, mas por que isso ainda me incomoda?
E aí eu acho que esse é o lugar que eu quero chegar, que é o lugar de tirar as pessoas da zona de conforto mesmo. Porque eu acho que quando a gente tá muito confortável, a gente não se move, porque tá gostosinho aqui. Então quando você gera um incômodo, quando começa a ter formiga na sua cadeira, você não vai querer ficar sentada, você vai se levantar, você vai pegar uma vassoura para varrer as formigas, você vai querer fazer alguma coisa para melhorar o lugar que você tá. Então, eu acho que o meu trabalho, ele vem para gerar um incômodo, sim, para que a gente saia dessa zona de conforto e descubra outras formas de fazer, mas também vem para gerar uma identificação. Tem muita gente que ouve meu trabalho e não se incomoda. Pelo contrário, tem muita gente que se identifica porque eu falo de um lugar onde muitas pessoas que se parecem comigo não têm a mesma oportunidade de falar, sabe? Mas tu fizeste uma divisão entre as pessoas que já conhecem o teu trabalho e as pessoas que vão ao concerto, mas que não conhecem o teu trabalho. Mas também há uma divisão que pode ser feita entre os países. Estou a imaginar Portugal, Bélgica, outros países na Europa. Também tendo em conta a história do país e os temas que tu trazes, que já vais dizer quais é que são, também há reações diferentes das pessoas, independentemente de já te terem visto ou não. Exatamente. Mas o tema em si também gera reações diferentes? Gera muita. Sei lá, fiz um show agora na Alemanha, onde eu falei abertamente sobre genocídio. E na Alemanha, qualquer fala pró-Palestina é compreendida como antissemita. Então, eu tive alguns problemas na Alemanha recentemente por me posicionar contra o genocídio. Mas que problemas? No concerto mesmo? No concerto mesmo, de pessoas a fazer barulho? De pessoas a levantar bandeiras de Israel, ou pessoas a fazerem sinal negativo, de eu não poder falar com o público no final do show porque eu estava correndo um risco. Então eu acho que quando se fala do genocídio atual, não só da Palestina, mas do Congo, Venezuela, enfim, nós temos vários espaços de territórios mundiais, onde o genocídio acontece há muito tempo, Síria, Iraque, e que as pessoas não estão falando sobre isso, onde civis ainda são mortos em nome de um terrorismo, enfim, geral. Eu acho que esse tema tem sido dos temas mais frágeis que eu tenho abordado, assim, de todos os temas que eu abordo no meu trabalho, falar sobre o genocídio recentemente tem sido o que tem gerado mais incômodos, é o que tem gerado mais reações adversas. Acho que quando eu falo contra o genocídio, eu não estou falando contra um povo. Eu estou falando contra a morte de gente inocente. Contra o ato. É contra a morte de gente inocente. Porque só é uma guerra quando todo mundo tem arma e pode lutar e se defender. Quando um grupo tem armas e o outro grupo tem fome, pedras, crianças e mulheres, não me parece uma guerra. Não me parece justo, não parece uma briga justa. E não que a guerra seja justa em algum aspecto, sabe? Mas quando você tem o direito de ampla defesa, você mantém pelo menos igualdade nas armas. A igualdade ali. E eu acho que quando isso não acontece, é genocídio. E falar sobre a Palestina não é falar contra Israel. Eu tenho vários amigos que são israelitas, inclusive, que são músicos incríveis. Tem músicos incríveis em Israel, que se posicionam contra, porque isso não é sobre o povo de Israel. Isso é contra o Estado de Israel, que está promovendo uma luta desigual e uma limpeza étnica. Então, eu acho que esse tem sido o tema que mais tem causado controvérsias no meu trabalho. Assim. Mencionaste também outros casos, como o caso do Congo e etc. Li algumas coisas que me fez pensar e fazer-te a pergunta que vou fazer agora, que é, notas também algum eurocentrismo na forma de abraçar as causas ou de rejeitar as causas? E até também, se calhar, ignorância. Por exemplo, li que num show teu, penso que na Bélgica, tu contavas que tinhas falado sobre o genocídio em Gaza e toda a gente Free, Free Palestine contigo, a gritar. De repente disseste contra também o genocídio no Congo e aí não houve reação nenhuma. Isto é verdade, não é? É verdade. Isto é o quê? Isto é falta de interesse? É ignorância? É de facto eurocentrismo? É racismo? É o quê? Eu acho que talvez seja vergonha. Eu acho que as pessoas têm consciência do que aconteceu. Leopoldo II assassinou mais de 20 milhões de africanos no Congo. 20 milhões de pessoas são 3 vezes mais do que o Holocausto.
E a gente não fala sobre o que aconteceu. E aí eu acho que quando eu cheguei na Bélgica e eu falei sobre isso, sobre Leopoldo II, sobre a história, que é deles mesmos, eles sabem a história deles. Eu acho que o silêncio veio muito mais pela vergonha da história. Tu falaste sobre isso então, tu falaste sobre isso mesmo, explicaste a Foi história. isso que eu falei. Ok. O que eu falei foi, tá todo mundo aqui gritando Free Palestine, eu gostaria de ouvir todo mundo gritando Free Congo. Porque Leopoldo II, aqui da Bélgica, assassinou mais de 20 milhões de africanos. E isso é um genocídio que não foi reparado, que não houve reparação histórica para esse genocídio. E aí gerou um silêncio ensurdecedor. De vergonha? E aí eu acho que dentro de mim, eu acho que esse silêncio foi de vergonha. E não foi porque eles negam a história ou porque eles não sabiam do que eu estava falando. Eu não acho que foi de ignorância. Eu acho que as pessoas sabiam sim do que eu estava dizendo. E acho que gera um silêncio. Da mesma forma quando você vai na Alemanha e cita qualquer coisa parecida com a violência que aconteceu na Segunda Guerra. As pessoas têm vergonha da história. Porque é de se envergonhar mesmo. E eu acho que foi construída uma educação nesses países, pós-Segunda Guerra Mundial, onde há sim uma vergonha do que aconteceu. E eu acho que, por mais que essas pessoas não estivessem lá, não há culpa, mas existe uma lembrança da história. É assim no Brasil também. Quando a gente lembra da ditadura militar de 64, que aí eu vou falar da história mais recente, a gente se envergonha dessa parte da história. E a vergonha sabe? que leva ao silêncio. As pessoas ficam fechadas nelas próprias, é isso? Eu acho que elas ficam fechadas nelas próprias, mas não é nem pelo silenciamento. Eu acho que elas começam a pensar mais sobre isso. E eu digo isso porque no final do show elas vêm falar comigo. No final do show elas vêm me abraçar ou falar, poxa, você tocou num assunto que há muito eu não pensava. Muito obrigada. Tô saindo incomodado do seu show. Por causa disso. Eu quero pensar melhor sobre isso. E também há quem diga assim, vamos imaginar, eu sou belga, estou aqui, estou a ouvir isto, mas isto não tem a ver comigo porque isto não é a minha responsabilidade e por isso não tens que me estar a culpar por uma coisa que não fui eu que fiz. Também há? Isto, eu acho belga que ou outra pessoa qualquer? deve até haver, mas essa pessoa não fala comigo no final do show. Então não é um feedback que eu recebo. Então, eu não posso falar de um feedback que eu não recebo. Mas esta ideia de... Mas eu acho que deve ter gente incomodada que não vem falar comigo no final do show. Devem ter pessoas que não se identificam com a arte que eu produzo. Por exemplo, a nível de redes sociais, tu recebes comentários do género estás a falar sobre uma história que não é minha, para a qual eu não contribuí, por isso não é justo... Isso acontece em Portugal. Ponto. Eu não enfrento isso em nenhum outro país onde eu toco. Quando falas sobre o quê? Quando estás cá e cantas e falas sobre que tipo de temas? Quando eu falo sobre qualquer tema voltado a colonialismo, qualquer tema voltado a xenofobia, racismo, qualquer tema assim voltado a essa história que existe, né? Existe. Que é recente. E é recente. E que eu não falo com ódio. Eu não tenho ódio, eu não tenho raiva. Eu acho que a gente precisa entender que nós somos iguais. E se a gente entender que a gente é igual, a opressão acaba muito mais rápido. Porque, ao mesmo tempo que eu tenho um avô, por exemplo, que aprendeu a ler com 40 anos, porque ele trabalhava na zona rural para conseguir casa e comida para uma família de 12 filhos, eu sei que tem um monte de gente aqui em Portugal com a mesma história que eu. Eu sei que tem um monte de gente que tem avó analfabeta porque trabalhava no campo e não podia ir para a escola porque tinha que manter a família. Eu sei que tem um monte de gente que viveu a vida inteira a comer bolotas porque estava trabalhando e não tinha como. Eu sei dessa história. E por saber dessa história, eu acho que eu preciso fazer com que essas pessoas se identifiquem comigo. A gente só vem de um outro território, mas a gente tem a história parecida. E eu acho que uma vez eu fui muito atacada aqui em Portugal porque eu disse que ninguém descobre o que já foi descoberto. Ah, sim, os descobrimentos. Já falamos muito aqui sobre isso neste programa. Dei uma entrevista sobre isso. Foi a um jornal escrito, inclusive. E eu fui extremamente atacada. E eu só estava contando a história. Tinha mais de 5 milhões de indígenas vivendo lá, gente. Ninguém descobriu. Não é tipo assim, cheguei numa ilha vazia e descobri esse espaço. Não foi isso que aconteceu. E aí, quando eu falei sobre isso, eu fui interpretada de uma forma que de volta pro teu país para baixo, assim, foi o que eu recebi. Teve momentos de
as pessoas mandarem e-mail com o endereço do hotel que eu estava hospedada aqui em Lisboa, me Uau. pedindo para tomar cuidado. E aí foi quando meus amigos falaram: Bia, não tenha medo. As pessoas são muito corajosas na internet, mas eles não vão fazer nada. Só que eu venho de um país onde as pessoas fazem. Exato. Então a gente tem medo. Na rua, à luz do dia. A gente tem medo, sabe? Então, mas eu acho que esses incômodos são muito mais latentes aqui em Portugal, porque eu acho que a nossa semelhança linguística faz com que a compreensão seja mais aberta. Não a compreensão do conceito, mas a compreensão das palavras que eu estou dizendo. E se você não tiver um pouquinho do senso crítico para interpretar o que eu estou dizendo, você pode achar que eu estou sendo hostil. Se você abrir agora o YouTube e colocar brasileira que odeia Portugal, vai aparecer a Bia Ferreira lá, cara. Sabe? E eu amo Portugal. Lisboa é uma das minhas cidades favoritas no mundo. Eu amo a comida daqui, eu amo as pessoas daqui. Eu tenho muitos amigos aqui. Quando eu tô na Europa, eu posso tocar em vários países, mas o meu voo de volta é para Lisboa. Portanto, extrapolando, é possível amar e questionar ao mesmo tempo. Claro, porque eu acho que quando a gente questiona é porque a gente quer melhorar um espaço. Você nunca questiona porque você quer derrubar. Você nunca vai chegar num restaurante que você achou a comida boa, mas tinha alguma coisa que você não gostou e você vai dar o seu feedback. Você não vai falar que a comida tava uma merda, mas você vai falar: poxa, isso aqui eu não gostei. Você pode melhorar pra próxima vez que eu voltar, a comida tá mais gostosa. Então eu vou te dar esse feedback. E eu acho que é sobre isso. Eu amo Portugal. Eu não tenho o que falar. Os meus dois shows favoritos das minhas últimas turnês foram em Portugal. Foi Sines? Foi Sines e o Avante no ano passado, que foi muito bonito a festa do Avante no ano passado. Foram os shows que eu mais amei fazer. Então, eu amo o público daqui, eu amo as pessoas daqui. E eu acho que quando eu questiono, é porque falta gente que questione. Qual é que é o poder que a arte tem? Porque diz-se muitas vezes que a arte salva, mas a arte faz leis? A arte muda políticas públicas? A arte decide alguma coisa? Não, mas a arte muda a cultura. E eu acho que a gente só consegue mudar um hábito quando a gente muda a cultura. A cultura é o que faz com que você realmente entenda. E você pode ensinar para o seu filho em casa que bater em menina não pode. Que é covardia bater em menina. Você não pode levantar a sua mão para uma menina porque você é um menino. E isso não pode acontecer porque é uma covardia. Você vai ensinar ele. Mas se ele crescer num lar onde ele vê o pai dele batendo na mãe dele todo dia, não existe educação que você dê para ele que mude a cultura que ele foi criado. Então a cultura é o que faz com que você mude a realidade. Se você consegue mudar o pensamento das pessoas através da cultura, sobre o respeito ao próximo. Porque é o que tu vês, é o que tu ouves, é isso. É isso. Não adianta eu falar que xenofobia é feio e eu atravessar a rua quando eu ver um cigano passando. A minha atitude fala muito mais do que o que eu tô falando. E aí, essa atitude é cultural. A violência contra mulheres, ela é cultural. Ou a gente muda, se a gente mudar a cultura, o respeito pelas mulheres vira uma rotina, porque é cultural. Então, eu acredito que a cultura transforma, a arte transforma, porque ela chega em lugares que eu, Bia Ferreira, não vou conseguir chegar. Não sei quem é você, não sei a sua vida, não sei sua vivência, não sei seu background, mas às vezes uma frase de uma música minha vai te atravessar no coração e você vai falar: nossa, isso aqui mudou meu dia. Às vezes, foi só uma frase de ligação que eu fiz para continuar uma conversa, mas para você fez muito sentido. E esse é o poder da arte. É cada um poder interpretar aquilo que está ouvindo num lugar que seja acolhedor para si, sabe? Então, eu acho que há 8 anos atrás, eu era uma artista de rua que rodava chapéu no Brasil, morava na rua, rodava meu chapéu nos metrôs, nos ônibus, nos trens, pegava carona de caminhão para poder chegar nas cidades que eu queria tocar. E hoje em dia, eu tô viajando por mais de 3 continentes. Hoje em dia, há 3 anos atrás, eu só falava português. Hoje em dia, eu tô falando francês, inglês, espanhol e português. Consigo apresentar meu show em vários lugares do mundo. Esse é o poder de transformação da arte. Eu consegui a emancipação financeira da minha família através da arte. Eu consegui carimbos no meu passaporte através da arte. Eu consigo tocar as pessoas e fazer amigos em todos os lugares por causa da arte. E eu acredito que a arte transforma, porque eu vim de um lugar, eu vim da periferia da zona rural de Minas Gerais, de um lugar onde
Não é esperado nada das pessoas que vêm dali. Então deixa-me perguntar-te, fazer do sofrimento arte, ou seja, no fundo, rentabilizar a dor, também é reparação histórica? Usar a dor para fazer arte e para ganhar dinheiro e para isso, para viver através da dor que um dia te causaram? Eu acho que eu não monetizo a minha dor. Eu acho que a arte que eu faço, ela não vem da minha dor. Monetizas a cura? Ela vem da necessidade da cura. Então eu acho que a arte que eu faço, ela é para curar a mim mesma. Eu não, quando eu falo, quando eu coloco para fora, eu não estou expondo a minha dor. Eu estou expondo o meu processo de cura. Então, quando eu falo sobre levantar a bandeira do amor, por exemplo, eu tenho uma música que eu amo, Levante a Bandeira do Amor. Eu escrevi essa música depois de apanhar na rua da mãe de uma namoradinha que eu tinha adolescente. Sabe, eu era uma menina de 16 anos namorando uma menininha, a mãe dela descobriu pelo Orkut, marcou um encontro comigo. Orkut, muito antigo. Marcou um encontro comigo, eu achando que eu tava indo num parque encontrar a menininha que eu tava ficando, eu encontrei a mãe dela, tomei uns tapas, pá. Uau. E aí cheguei em casa e escrevi Levante a Bandeira do Amor. Eu não tava colocando o meu ódio ali. Eu tava colocando a minha cura. Eu escolhi levantar a bandeira do amor. Eu escolhi desobedecer à lógica do ódio. Então, quando eu tô falando sobre os problemas que me atravessam, é muito mais sobre a minha cura, sobre o meu processo de cura, do que sobre a minha dor. Então, eu acho que, por exemplo, monetizar a dor seria eu aparecer chorando, sofri racismo, e que, entendendo que isso dá uma visibilidade, toda semana eu tô lá falando alguma coisa. Não é sobre isso. Não é sobre monetizar isso. O que acontece é, eu falo sobre o meu processo de cura, tem um monte de gente que se identifica e essas pessoas consomem a minha arte. Eu falo sobre o meu processo de cura, tem gente que não se identifica e vai falar sobre a minha arte porque não se identifica, mas vai ouvir. Tem gente que não gosta do que eu tô fazendo, mas vai amar a música que eu tô fazendo porque é boa pra caramba. Então, tem gente que nem gosta do que eu tô falando, mas gosta da música que eu faço, porque não tem como falar que é ruim. Então, desse jeito, a gente vai tentando chegar no coração das pessoas. Quem não gosta de ouvir sobre política, vai me ouvir falar sobre amor. E às vezes aquela palavra de amor que eu tô falando vai mudar seu dia. Tu hoje tens 32 anos, 32. certo? 32. Que cara é essa? Estás descontente com a tua idade? Ai, é porque eu sempre sou a mais novinha das minhas amigas. E Isso eu é acho bom. que... Não, é isso. Eu acho que desde que eu sou muito mais jovem, eu tenho uma ânsia por envelhecer, assim. Eu acho que essa maturidade, esse amadurecimento me excita. Então, eu tô com 32 anos hoje, eu acho que eu tô na melhor fase que eu já tive antes, mas eu acho que quando eu tiver com 40 vai estar muito melhor, sabe? Olha, como tu referiste, já tiveste aqui várias passagens por Portugal e estás aqui agora a falar comigo porque fizeste um concerto na Casa Capitão em Lisboa, mas eu queria recuar um bocadinho ao início, porque uma das tuas músicas que se tornou mais conhecida e que depois deu origem também ao teu sucesso chama-se Cota Não É Esmola, que foi lançada em 2018 e que é sobre as políticas de cotas no Brasil. Só para dar aqui algumas informações, no Brasil há algumas cotas para incluir pessoas com baixos rendimentos, pessoas negras e indígenas. Por exemplo, nas universidades federais, 50% das vagas que têm que ter ou estudantes de escolas públicas, pessoas com baixos rendimentos, negros e indígenas, e nos concursos públicos, 20% das vagas têm que ser para candidatos negros. Que música foi esta? Porquê é que fizeste na altura? Porque, de facto, isto é lei, mas apesar de ser lei, a mentalidade não acompanha a lei, no sentido em que não é toda a gente que acha que as cotas são uma necessidade. Essa música saiu no projeto do Soulful Sounds em 2018, mas eu escrevi essa música muito antes. 2011, né? Foi em 2011, que foi quando ainda não era lei as cotas. Era uma coisa que algumas universidades tinham, outras não era uma lei. E que nós, do movimento estudantil do Brasil, estávamos lutando, fazendo atos... Estavas em curso, tu? Memoriais. Eu fiz direito. E aí, a gente estava nesse processo de lutar pelas cotas, de olhar para o lado e ver pessoas parecidas com a gente dentro das universidades. As pessoas negras são 56% da população brasileira, mas apenas 10% dessa população ia para a universidade. E pessoas indígenas nem se conta, assim, não tem nem como a gente mensurar, porque não é um espaço pensado para essas pessoas. Então, a gente estava lutando muito por isso e eu participava de slams, de poesia,
saraus de poesia. E aí eu escrevi essa poesia e eu comecei a declamar ela nos atos que a gente fazia dentro das universidades, nos cursos de formação que a gente fazia. Eu rodava meu chapéu na rua, eu já cantava essa canção. E ela veio como um grito daquelas demandas todas que a gente vinha buscando para o sonho que a gente tinha de universidade. E também para contar qual é a história das pessoas que precisam as pessoas da cota. Que é para falar que cota não é uma esmola que eu tô te dando aqui e vai para a faculdade. A cota existe porque pessoas negras e indígenas eram proibidas de ir para a escola há menos de 100 anos atrás. A cota é necessária porque eu nunca fui atendida por um médico negro. A cota é necessária porque dificilmente você vai ver um juiz negro ou indígena no Brasil. Embora essa população seja a maioria da população, eles estão só nos trabalhos de subalternidade. Então as cotas são necessárias para que a gente consiga se ver representado nos espaços. Então, quando eu fiz essa música, era para contar qual é a vivência, qual é a diferença da pessoa que o pai dirige e te deixa na portinha da escola depois de você tomar um café da manhã gostoso, um pequeno almoço gostoso, saudável, ir para a escola, e a menina que precisa trabalhar, olhar a criança da vizinha para ganhar um dinheiro, deixar o dinheiro em casa para a mãe poder cuidar dos irmãos e ir caminhando para a escola. Quando ela chega na escola, 1h da tarde, ela tá cansada do dia inteiro que ela já trabalhou. Isso é uma realidade no Brasil muito comum. Então, as cotas, elas são a possibilidade de reparação de uma política de cerceamento que houve no Brasil, que era da privação da educação. Esta música depois foi incorporada como obrigatória em alguns liceus. Exatamente. Certo? É leitura obrigatória no vestibular da UNB, que é uma das universidades mais difíceis de conseguir entrar no Brasil, que é a Universidade de Brasília. Leitura obrigatória e está em todos os livros de história do sistema SESI de ensino lá no Brasil. Já foi citada em mais de 60 provas universitárias pelo país. E hoje em dia fui à Universidade de San Diego, fui à Universidade de Stanford, fui à Universidade de Massachusetts. E todos esses lugares existem turmas Mas foste falar sobre esta música? De português e inglês, onde eles estudam a minha obra para aprender a falar português. Mas foste cantar ou falar sobre esta música? Fui falar sobre já fui para dar palestra para os alunos e para fazer o meu show. Então, nessas universidades, Universidade de Massachusetts, eu dei uma aula de 1h30 para os alunos de lá, explicando sobre cota não é esmola, e explicando sobre as minhas canções, várias outras canções que eles vêm estudando para aprender português. Então, eu fico muito orgulhosa de ser reconhecida não só como artista, mas também como uma intelectual que produz conhecimento e que é considerado relevante para estar nesses espaços educacionais também. Eu acho que isso, para mim, é parte da revolução que eu quero fazer, que é de mostrar que o conhecimento, ele não precisa ser um conhecimento extremamente acadêmico, com aquele vocabulário muito rebuscado, para ser considerado relevante, que às vezes a forma coloquial de dizer aproxima as pessoas do conhecimento. Ou pode haver outras ferramentas como a música, por exemplo, para passar mensagens. Exatamente. Esse lugar de palestras também é um lugar que tu gostas? De intelectual também é um lugar que tu gostas? É um lugar que eu, inclusive, valorizo muito do meu trabalho. Então, acabei de voltar de Toulouse, eu dei uma masterclass lá no Le Métronome, falando sobre ser uma mulher negra no mercado de trabalho, sobre como eu organizei o meu trabalho durante esse tempo, sobre autogestão de carreira, sobre espaços de construção, como que eu fiz para ter 60 shows, 55 shows fora do meu país todos os anos, como é que fiz isso. Então, falo sobre a minha arte, falo sobre a minha carreira. Eu tenho palestras que eu vou em empresas para falar sobre racismo estrutural e educação no ambiente de trabalho. Eu dou palestras sobre vários temas. Isto obriga-te a um estudo constante. Que tu gostas também, que eu desfrutas gosto, desse estudo. porque eu acho que você deve ter percebido, eu falo pra caramba. Então eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar e eu gosto de falar com pessoas que queiram ouvir o que eu tô falando e que também estejam dispostas a me ensinar. Porque eu acho que essa é a troca mais rica, é quando a gente consegue aprender com o outro também. E eu não sou dona da verdade, então é muito bom que a gente possa fazer trocas. E é o que eu gosto de fazer. Tu estiveste recentemente também nos Estados Unidos, este ano, mas também o ano passado, creio eu. Como é que foi este ano e o ano passado, tendo em conta o contexto social e político? Também não sei se esse contexto chegou até ti ou não, mas como é que foi cantar neste cenário? Sentes algum tipo de diferença?
Estás a sorrir, para quem não nos está a ver. Eu tô a sorrir porque o que eu fico pensando é... Poxa, vou fazer uma piada, gente. Eu vou ter que explicar que o que eu vou dizer agora é uma piada, porque se der um corte e falar que eu tô falando isso, né? É uma piada. Mas eu acho que o Trump, ele foi tão ruim que as pessoas estão gostando de mim. O problema que eu tinha nos Estados Unidos, que era das pessoas se identificarem com a minha arte, o Trump já fez o trabalho por mim. Ele maltratou tanto as pessoas daquele espaço que eu cheguei lá e eu fui extremamente bem recebida. És a boia de salvação agora. A minha arte foi extremamente bem recebida, como um bote de salvação. Como, que bom que você está falando sobre isso, a gente precisa falar mesmo. Vamos valorizar essa arte aqui. Gente, eu trouxe camiseta. Eu enchi uma mala de merchandising, que era pra minha turnê toda, e eu vendi tudo nos Estados Unidos. Cheguei aqui, eu já não tenho mais merchandising pra vender nos 15 shows que eu tenho pra fazer. Camisolas era o quê? Camisetas, bolsas, bonés. Eu vendi tudo. Ou com as tuas frases? Com frases de minhas músicas, com as coisas. As pessoas compraram tudo. As pessoas estavam dispostas a investir no meu trabalho, dar suporte para a arte que eu venho apresentando. Então, eu acho que esse ano foi o ano que eu fui mais bem recebida nos Estados Unidos. Nos últimos 3 anos eu fui para lá tocar, mas essa foi a primeira vez que eu fiz uma turnê. E eu acho que os temas que eu abordo foram tão latentes que as pessoas me receberam com muito amor. Então, o último show que eu fiz foi agora na Califórnia e eu terminei o show dizendo: eu não esperava receber tanto amor no país de vocês, na atual conjuntura política que vocês vivem, e eu tô indo embora com o coração transbordante de afeto, assim. Então eu entendi que nos Estados Unidos não é uma maioria, não, que apoia as políticas fascistas que estão acontecendo lá. A maioria não apoia, e essa maioria está desesperada por falar, está desesperada por consumir arte, está desesperada por encontrar pessoas que vão ao encontro daquilo que elas pensam. Estar em comum com aquilo que eles pensam também, sabe? Então, eu toquei no The Kennedy Center. Que em Washington, não é? Em Washington, D.C., que é um dos maiores palcos, assim, da capital dos Estados Unidos. Sei lá, Aretha Franklin tocou lá tantas vezes, Stevie Wonder, Ray Charles. Pessoas simples. E aí, eu fui pela segunda vez consecutiva, 2 anos seguidos, tocar no The Kennedy Center. E tá rolando um boicote dos artistas no The Kennedy Center, porque o Trump demitiu todas as pessoas que não eram do partido dele e disse que não vai ter mais arte enviesada politicamente lá. E no dia 1º de agosto, eu fui lá, fiz um show, coloquei a nossa bandeira do Brasil e falei. Foi um show que foi transmitido ao vivo nas redes do The Kennedy Center. E trazer essa mensagem de que ninguém é ilegal numa terra roubada, de que a gente não tem que ter vergonha de onde a gente veio. E poder fazer a minha arte naquele espaço, para mim, valeu o ano de trabalho, de deixar registrado que mesmo com toda a opressão que está acontecendo, eu decidi não me calar. E isso me dá orgulho. E é fácil chegar a esses palcos? Há bocado mencionaste também que às vezes falas sobre a estratégia por detrás do teu trabalho, como é que chegas a tantos palcos, em tantos países. É fácil chegar a esses palcos? Diz-me 2 ou 3 estratégias que tu uses para conseguir ser reconhecida e ter esse Primeira impacto estratégia, todo. Eu vou para as feiras de música conhecer as pessoas que contratam. Segunda estratégia. Onde está o dinheiro, segunda estratégia. A gente se inscreve para conseguir um showcase nessas feiras. Terceira estratégia, faz um show foda pra caramba que ninguém vai falar que é ruim. E depois fica. E sai de lá com os contratos. E aí é isso. Eu acho que é a primeira vez que a gente fez uma feira, eu e o Luiz, a gente fez a Womex aqui em Portugal. E foi lá no Cinema São Jorge. E foi um show muito bonito, que foi o meu primeiro showcase. Eu tinha 40 minutos para me apresentar. O Luís é o teu agente, só para deixar claro. Luiz é quem trabalha comigo aqui em Portugal. E aí fizemos esse show. Saímos do show, 53 shows fechados fora do Brasil. E eu acho que a minha maior estratégia de trabalho é apresentar um trabalho bom. É apresentar arte de qualidade para as pessoas. Você pode não entender, você pode falar japonês, você pode não entender o que eu tô falando, você pode não entender uma vírgula do que eu tô falando, mas você não vai sair do meu show falando que ele é ruim. E eu acho que eu falo isso com muita paz no meu espírito, porque eu sou uma profissional. Se eu achar que meu trabalho tá ruim, eu não vou apresentar para as pessoas. Então eu apresento sempre o meu melhor. E eu acho que é isso que abre as portas dos espaços onde eu entro. Apresentar sempre o melhor
que eu tiver para apresentar. Olha, e a porta do Avante abriu-se para ti em 2022, primeiro, e também a de Sines. Foi um ano em que fizeste aqui 2 shows grandes. 2022 foi um ano bastante sensível, porque houve vários artistas que foram criticados por irem ao Avante nesse ano. Tu, a Carminho, o Dino de Santiago, porque vários comentadores diziam que ir a um festival de um país que não se tinha pronunciado de forma concreta contra aquilo que estava a acontecer na Ucrânia era também concordar com esse posicionamento. Por exemplo, um dos comentadores que tem aqui bastante alcance, que é o José Milhazes. Eu nem sabia quem era esse senhor, até ele falar de mim. Eu falei, uai, gente. Sim, ele falou de várias pessoas, porque o PCP, na altura, foi o único partido português no Parlamento que não condenou a invasão militar da Ucrânia ordenada por Putin. Sobre ti, ele dizia, sendo tu uma das vozes mais destacadas da comunidade LGBT no Brasil, ires à festa, e estou agora a citar, de um partido que apoia regimes que perseguem, prendem e matam minorias sexuais, que é o caso da Rússia, era uma incoerência. Na altura isso surpreendeu-te e tu, na altura, disseste que não era incoerência. Porquê que não era incoerência e porquê que tu achas que houve este pensamento? O que é que está na origem deste pensamento com o qual tu não concordas? Porque eu não vi a mesma pressão do senhor José Milhazes quando o governo português estava demorando para reconhecer o Estado da Palestina. Eu não vi a mesma movimentação dele falando de pessoas que tocam em eventos que são apoiados por empresas israelitas, por exemplo. O que eu estou dizendo com isso é que não era uma incoerência naquela época, primeiro porque eu não sou portuguesa, segundo porque eu não faço parte do Partido Comunista, eu sou uma pessoa apartidária, eu sou uma artista. E eu tenho o compromisso de subir em palcos e falar do meu trabalho. Se o Super Box Stock me botar para tocar, eu vou falar do meu trabalho. Se me chamarem para tocar na Mel Arena, eu vou falar, vou fazer o meu trabalho. Se a Festa do Avante me chama para fazer um show, eu não tenho nada a ver. O que eu tô indo lá para falar? Tô indo para falar que a cada 23 minutos um jovem no Brasil é assassinado, um jovem negro no Brasil é assassinado pela cor da pele. Eu tô indo lá para falar que a herança do colonialismo ainda mata pessoas no Brasil hoje. Eu não vi ninguém se movimentar para falar sobre o que acontece no Brasil. E aí, eu sempre me posicionei contra a guerra. Não é uma coisa recente a Bia Ferreira falar contra a guerra. Então, eu não apoio a guerra em lugar nenhum. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu não apoio a guerra em lugar nenhum, que esse é principalmente um dos maiores estandartes do meu trabalho. É paz. A primeira música do meu show fala sobre paz para o espírito. Então, eu acho que é leviano. Eu achei leviano da parte dele. E, inclusive, eu acho que essa é uma oportunidade muito boa que eu tenho de agradecer ao senhor José Milhazes. Porque muita gente de Portugal nem sabia quem eu era e veio atrás de mim por causa do senhor. Muito obrigada por fazer meu nome ser mais conhecido nesse país. Então, participar na Festa do Avante, que é uma festa de um partido político. Portanto, quer dizer, é uma festa de artistas, mas o partido que dá origem à festa é o PCP. Não implica concordância com a linha política do partido. Não implica concordância com a linha política do partido. Até porque eu sou uma pessoa apartidária. Então, a Festa do Avante é uma festa popular. É uma festa que é uma das festas mais antigas aqui de Portugal. É um dos festivais que promovem arte e cultura para a população que normalmente não pode pagar 50 euros para ir num estádio assistir um show, que não pode pagar 30 euros para ir assistir um show num outro espaço. É uma democratização da cultura. E eu acho que sim, embora a gente discordasse em alguns pontos, existem vários pontos, como o acesso à vida, a proteção dos imigrantes, a proteção da liberdade das pessoas. Eu acho que a gente compactuava de várias coisas que fazia sentido para mim. E como eu não conhecia a história de Portugal, isso foi em 2022, vamos falar disso. Eu não conhecia a história de Portugal profunda e tal. Eu não vou me meter com um partido político. Eu nem conheço a história política. Eu não vou me meter com partido político. Eu fui convidada para tocar num festival e eu vou tocar nesse festival. Às vezes vai acontecer de eu ir tocar num festival, como aconteceu agora na Alemanha. A banda, eu toquei antes dos headlines do festival, e a banda headline do festival era uma banda israelita, com bandeiras de Israel e tudo. E eu não sabia. Eu fiz o meu show coerente, falando das coisas que eu acreditava, falando sobre o genocídio na Palestina, que eu acreditava que era um genocídio, e eu não me ofendi por estar tocando num festival onde a banda principal que ia tocar é uma banda israelita que
não sei qual era o posicionamento deles, mas também não me importa. Me importa ocupar os espaços com pessoas que concordem comigo Que ou são não. dados, não é? Porque há uns que anos me eram são poucos dados. e agora são muitos. Exatamente, Muito mais. porque a arte que eu me proponho a fazer não é uma arte recebida em todos os espaços. As pessoas me contratam porque eu faço música muito boa e eu não vou parecer, não quero que as pessoas achem que eu sou, olha como a Bia é egóica. Não, é porque eu estudo para fazer o que eu faço. Mas é muito difícil ocupar os espaços falando as coisas que eu falo. Então, os palcos que me convidarem para tocar vão me ver lá em cima fazendo a mesma arte que eu faço, independente de onde seja. Me chama para tocar que eu toco. Na altura, o Dino Santiago, que também já cá esteve, disse que recebeu, foi um dos visados, e disse que recebeu muitas mensagens a responsabilizá-lo pelo sangue ucraniano derramado nesta guerra. Também estou a citar. Isto para ti, ele dizia até numa publicação no Instagram, está disponível, onde é que estavam as pessoas quando a fome grita por socorro às crianças no Iémen, falou também do Congo, das milhões de pessoas que estão refugiadas vindas do Sudão do Sul, do Sudão, etc. Sim. É um bocadinho este argumento também de se dar importância a uma causa num certo país, mas depois, noutros momentos, não se falar, é isso? É isso. E eu acho que Mas, você, como jornalista, deve ter visto esse vídeo que eu vou citar agora, que era de um jornalista falando, poxa, são pessoas como nós. Você já viu esse vídeo? Sim. Ele falando, são pessoas como nós, pessoas loiras, pessoas bonitas, pessoas... E esse jornalista, ele errou o pé quando ele falou isso, porque ele não estava triste por causa da guerra. Ele estava triste porque ele viu pessoas parecidas com ele sofrendo aquele na altura lugar. também recebeste mensagens a responsabilizar-te? Eu recebi N pela guerra? mensagens, mas eu faço terapia. Então a minha psicóloga falou, gata, faz seu trabalho e para de ler. Então essa galera fala sozinha. Ah, vou xingar a Bia na internet. Você está engajando, aumentando o algoritmo do meu trabalho, eu não leio vocês. Mas diz-me uma coisa, achas que ainda há mais pressão sobre artistas que já se posicionam sobre causas sociais? Ou seja, Claro. quem não se posiciona de todo tem menos pressão do que quem se posiciona sobre algumas causas? Eu acho que sim, e acho que quem não se posiciona ocupa todos os espaços. Quem não se posiciona não precisa ser cobrado, porque essas pessoas estão em todos os espaços e não se posicionam. E é por isso que elas estão nesses lugares. Então, eu acho que muitos artistas devem ter falado não para a Festa do Avante nesse ano. Eu acho que devem ter tido artistas que falaram não. Por receio de... Por receio desse tipo de represária que eu sofri, que o Dino sofreu. Dino veio falar comigo, inclusive. Se você tá bem, tá tudo bem. Eu tô acompanhando o que tá acontecendo, tá tudo bem. Ele teve um cuidado muito bonito comigo, porque ele já é daqui. Ele já estava mais habituado a esse tipo de articulação. Eu não. De repente eu acordei num dia e tinha um cara falando de mim na televisão, dizendo que eu apoiava a guerra na Ucrânia. Eu falei, gente, eu tô aqui no Brasil indo pro ato agora, que a polícia tinha matado uma menina de 12 anos com uma bala perdida na favela. Eu tava indo pro ato. E aí um cara falando de mim que eu apoiava a guerra na Ucrânia. Eu falei, cara, eu tô aqui vivendo minha vida, fazendo outra coisa, e o cara tá lá falando que eu apoio guerra na Ucrânia. Cara... Que salto grande para ti, não é? É um salto muito grande entre participares e declarares apoio. Tipo, pra mim não fazia sentido. Só não fazia sentido mesmo. Porque eu acho que o meu trabalho fala por mim. Eu poderia estar em silêncio, que o meu trabalho fala por mim. Eu posso parar de cantar hoje, que você vai ler as letras das minhas canções, e o meu trabalho vai falar por mim durante muito tempo. Bia, eu mencionei no início que tu criaste e crias versos, canções, mas também palavras. Criaste uma palavra que se chama Charamanaias, que é um grito que tu dizes muitas vezes nos concertos. Aliás, há uma música que é só com esta palavra. Que palavra é esta? As igrejas no Brasil, principalmente as igrejas hiperconservadoras, elas têm um hábito litúrgico do culto, onde eles acreditam que eles falam a língua dos anjos. Não tô aqui pra questionar se fala ou se não fala, tá bom? Eu não questiono a fé alheia. Eu respeito todos os tipos de fé. Mas aí, quando eu abri a minha igreja, eu queria participar da liturgia como as igrejas fazem a liturgia. Então eu falei, poxa, a gente tinha que ter uma língua pra se comunicar com os anjos também. Toda igreja tem uma língua pra se comunicar com os anjos. Vou criar aqui um negócio. E aí, eu acho que charamanaias, chantalabarúrias, decantarabasúbias, são coisas que a galera fala, que tá no imaginário coletivo das pessoas, mas que não tem um significado. Ninguém sabe o que está sendo dito. Mas as pessoas entendem que os anjos vão entender aquilo que você está dizendo. Então, o charamanaias é uma palavra aleatória,
que eu dei um significado para ela. Então, Charamanaia significa aquilo que é bom, guarda dentro de si, aquilo que é ruim, só deixa embora, porque a gente tem coisa ruim demais. Então, é como se fosse o meu Hakuna Matata. Queria te fazer ainda duas perguntas. A primeira, qual é que é a importância de ter um grupo, no caso desta igreja, um grupo de amigas lésbicas que pensam da mesma forma que tu ou que têm experiências semelhantes à tua? Qual é que é a importância de ter esta irmandade? Eu acho que é saber que a gente não tá só. É muito bom você encontrar pessoas que se parecem com você e que fortalecem aquilo que você acredita. Imagina as experiências que vocês conhecem só. Porque, por exemplo, é você apresentar uma pauta no seu trabalho, você vai falar, olha, essa aqui é uma pauta muito cara pra mim, eu queria muito falar sobre isso. E ninguém na mesa de discussão da pauta tem aquela sua vivência. E aí essas pessoas não vão credibilizar a sua pauta e vão parecer que aquilo ali não é importante. Quando é muito importante e caro pra você. Então, quando você tem pessoas que compactuam da mesma coisa que você e que se fortalecem mutuamente, você vai ter mais força de defender a sua pauta e falar, não, isso aqui é muito caro, porque não é só sobre mim. É sobre um monte de gente. É sobre várias pessoas. E eu acho que quando a gente vê pessoas parecidas com a gente se fortalece mais enquanto grupo, enquanto seres humanos. Sentimos que não somos os mesmo. únicos. Não somos únicos, não estamos sós. Como é que está a relação com os teus pais agora? Nossa, Difícil. tá ótima. Tá? Eu acho que a nossa relação nunca teve tão bem, assim, porque... Tu agora fazes música com uma parte, não só, mas com várias partes da tua identidade que, na origem deles de pensamento, estaria errada à partida. Exatamente, mas eu acho que a gente vive num mundo capitalista, né? E isso é uma coisa muito... verdade, a gente vive num mundo capitalista. Então, por mais que os meus pais não concordem com o discurso que eu trago, a minha emancipação através do meu trabalho faz com que eles me respeitem. Eles olham pra mim, eles podem não concordar com o que eu digo, mas eles respeitam os lugares onde eu cheguei a partir da arte que eu produzo. Então eu acho que a gente nunca teve uma conexão tão boa. Mas, por exemplo, tens agora uma parceira, a tua esposa, consegues ter essa relação familiar também com eles? Consigo. Almoça na casa dos meus pais, dorme lá na casa dos meus pais, conhece meus avós, conhece minhas tias. Quando eu vou para a cidade dos meus pais, minha companheira vai comigo. Todo mundo da minha família a conhece, a respeita extremamente. E eu acho que é sobre isso. Esse respeito que a gente recebe vem muito mais sobre a emancipação financeira que a arte me trouxe, por exemplo, do que sobre, eu concordo com você ser lésbica ou não. É muito mais sobre, nossa, como a vida da nossa família melhorou depois que você... conseguiu ser reconhecida pela sua arte. Tu também os ajudas. Claro, porque eu acho que isso é ser família. Então, eu os respeito muito, eles me respeitam também. Bia, queria que terminasses com a tua reza do amor próprio. Eu vou-me despedir já, até para a semana, foi um gosto. Ouçam estas palavras da Bia Ferreira para a vossa tarde, noite, manhã. E até à próxima. Até à próxima. Obrigada muito por teres obrigada vindo. por me receber aqui. Eu fico muito, muito, muito feliz de poder fazer parte desse momento bonito. Vou declamar essa poesia, então, que é uma oração ao amor próprio, que sirva para todo mundo que estiver ouvindo. Eu rezo para a maldade não me alcançar, que o amor próprio seja presente na minha vida, que a rotina dessa vida só seja amar, que a caminhada seja muito mais bonita para andar. E na retina... a verdade que não se esconde grita. Eu fecho os olhos e o coração palpita. Eu já tô doida pra me encontrar comigo. Que é pra viver de novo aquele caso antigo de autoconfiança, de olhar no espelho, de gostar do meu reflexo, de pensar em mim primeiro. Eu rezo para que eu possa, em qualquer circunstância, cultivar dentro em mim paciência, temperança, cuidado, afeto e resiliência para manter as andanças. E que Exu me leve por todos os caminhos que façam com que esse reencontro comigo mesma seja constante. Obrigada. Obrigada.